Muito bem, bom dia a todos. É um privilégio a gente poder desfrutar dessa tecnologia e assim poder estar em comunhão, mesmo estando afastados fisicamente. No entanto, podendo em espírito adorar a Deus, cada um em sua residência, e desfrutar do estudo da Palavra de Deus, que nos alimenta, nos fortalece, nos dá direção. E isso é importantíssimo. Acredito que a própria situação em si nos fala da importância de ser fortalecidos em Deus, em sua palavra, que por sua vez é fundamental para a nossa prática, para a nossa fé, e mais ainda nesse isolamento, quando a incerteza toma conta dos noticiários, quando as notícias ruins se propagam com uma velocidade cada vez maior, e quando nós percebemos também a ambiguidade que está no ar, no meio da política, da economia e até da própria espiritualidade. É por isso que precisamos estar firmados na palavra de Deus de uma forma profunda, para que assim podemos fazer face a esses dias, e não somente, mas também, além disso, glorificar a Deus através da nossa maneira de nos portar nesses tempos que nós estamos presenciando. Portanto, mais uma vez vamos começar a nossa escola bíblica dominical orando a Deus, pedindo a sua graça sobre esse tempo, e convido que façam o mesmo, deixando do lado outras atividades. E é importante, meus amados, exercitar uma disciplina profunda nesses tempos, porque ninguém está te vendo o que você está de fato fazendo nessa hora em casa, mas Deus está sabendo. Então é um compromisso que você escolhe a fazer diante de Deus, é uma disciplina muito maior do que até quando vem na igreja, porque ali tem um programa onde você é visto quando chega ou deixa de chegar, mas aqui não. E então é uma disciplina que acho eu que vai ser de grande valia quando nós voltarmos desenvolver compromisso diante de Deus, embora nós somos controlados por outras entidades. E também encorajo você que esteja presente no nosso programa, porque é o programa da sua própria igreja. Além disso, você pode, depois disso, você pode visualizar outras coisas se assim você deseja. Mas agora é importante você acompanhar a sua igreja. Então vamos orar, pedir a graça de Deus sobre esse tempo. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós somos gratos por mais uma oportunidade de desfrutar da sua presença, da sua palavra e da comunhão. Que o Senhor seja grato conosco e seja glorificado, mesmo através desse molde de estar diante de Ti. E pedimos que o Senhor nos dê a sua bênção ao refletir na sua palavra, para entendê-la e também para levá-la como base para as nossas ações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, de onde nós vamos continuar o nosso estudo de domingo de manhã. Nós lemos domingo passado, versículo 1 e 2 desse capítulo, onde Paulo fechava o trecho de ser um homem novo, dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e andar assim, no amor, assim como Cristo amou e se entregou por nós. Em outras palavras, a vida cristã é nada mais do que refletir a Cristo em nossas ações, em nossa forma de ser, e glorificar, portanto, assim a Deus, imitar os passos de Cristo, ter as mesmas motivações e os mesmos princípios. E agora, Paulo continua nessa atmosfera, mostrando frutos de ser como Cristo e dando mais luz à prática cristã, aquilo que ele já diz. De certa forma, ele vem se repetindo naquilo que ele está falando nesse trecho que nós vamos acabar de ler. Mas, no entanto, ele tenta fortalecer, dar novas nuances
ao entendimento de como a nossa vida cristã deve ser e entrar em coisas cada vez mais práticas, cada vez mais óbvias, para que assim nós não tenhamos dúvida. Portanto, vamos ler agora a partir de versículo 3 até versículo 15, muito embora nós não vamos tratar até versículo 15, mas entendo que isso vai nos ajudar ter na nossa mente um contexto maior. Então, Efésios capítulo 5, de versículo 3 até versículo 15. Muito bem. Então vamos lá. Mas a impudícia e toda sorte de impureza, cobiça, nem se quiser se nomeia entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavra vãs ou chocarias, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Só um minutinho. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que idolatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-os, porque o que eles fazem no oculto, ao referir, é vergonha. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tomam manifestes, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Amém? Muito bem, como já percebeu, a tônica do Paulo continue na mesma direção, enfatizar a importância de uma vida prática, de uma vida santa, uma vida essa que reflete de fato Cristo. Em outras palavras, a vida cristã, a vida espiritual, não é algo místico, não é algo do domínio filosófico ou acadêmico, mas a vida espiritual, ela se reflete numa vida prática onde nós desenvolvemos as nossas ações, nossas vidas, nossas relações de maneira santa, de maneira coerente com a justiça de Deus, de maneira coerente com a lei de Deus, e isso de fato reflete a vida espiritual. Em outras palavras, não existe vida espiritual, não existe vida com Deus, é uma vida prática coerente com isso. E isso é de grande valia, porque a intenção de Deus foi refletir a sua glória na face da terra através de pessoas que o refletem, que vivem em comunhão com Ele, que vivem em harmonia um com o outro, refletindo assim a maneira que o próprio Deus se relaciona. E então, como cristãos, nós devemos prestar atenção e dar máxima importância na coerência da vida prática com aquilo que Deus é, manifestar-se coerente com o caráter de Deus, e assim o nome de Deus ser glorificado. Então Paulo começa em versículo 3, dizendo: mas impundícia, ou para aqueles que talvez não entendam essa palavra, ela remete à ideia de uma vida adúltera, uma vida, vamos dizer, de imoralidade sexual, uma vida de abertura para essas coisas. Então, mas a impundícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem se quiser nomeia entre vós como convém aos santos. Então Paulo mostra que essas coisas
nem pelo menos deve se fazer presente no âmbito cristão, na fala leviana, nos nossos convívios de fala, de prática. Não se trata somente de a gente se afastar dessas práticas, mas se trata também de não achar prazer nessas coisas ou deixar que essas coisas dominam o nosso cotidiano. E se você preste bem atenção, nós somos tentados com muita facilidade estar presos nessas coisas. Por exemplo, a mídia, a mídia social, os filmes e tudo tem muito a ver com essas coisas. E das maiorias das vezes, muitos filmes ou muitas piadas, elas são arrodeadas com essas coisas. São cheias de impurezas, são cheias de impundícia. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Então, aqueles memes ou aqueles breves comerciais ou breves piadas no WhatsApp, no Facebook, em outros lugares com conotação sexual, a gente tem que tomar o cuidado de repudiar isso e não estar presente entre nós. Muitas vezes a gente percebe os cristãos em suas falas, em suas brincadeiras, como eles riam ou se divertem com essas brincadeiras mundanas e essas brincadeiras que têm essas conotações. Parece que isso tomou conta também vamos dizer, da atmosfera entre nós, da nossa mente, da nossa maneira de se divertir. E a nossa cabeça muitas vezes é moldada pela impundícia, pela impureza. Então os cristãos muitas vezes fazem uso de palavras inadequadas, de brincadeiras com conotação sexual e tudo mais. Então acredito que Paulo diz que esse tipo de coisas que são repudiadas por Deus e que mais tarde ele diz que isso atrai a própria condenação de Deus. O próprio Cristo morreu por causa disso. A gente não tem que levar como uma coisa assim inofensiva. Foi só uma brincadeira, foi só uma fala, só achei graça numa piada, num meme. Eu acho que a gente tem que cuidar, porque com tanta facilidade nós como cristãos entramos na mesma atmosfera, na mesma vida com o do mundo, e a nossa maneira de se divertir, ela chega a ser tão baixa, a nossa mente fica tão afetada por essas coisas, e nós não somos mais homens, portanto, diligentes, maduros, com discernimento, não somos capazes de discernir a vontade de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque nossa mente, nosso cotidiano é tão cheio de coisas baixas que a gente, se quiser, tem possibilidade de discernir. Então, faço apelo aos irmãos tentar evitar brincadeira de conotação sexual, de impureza, coisas que têm a ver com a cobiça, e muitas vezes tem que cuidar com o que se alimenta. Por exemplo, novelas. Não é somente ter algo contra a Globo ou contra alguma emissora de TV, mas novelas, em sua maioria, é cheia de coisas que tem a ver com a traição, com a imundícia, com tudo isso. Então acredito que isso não é adequado para um cristão. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E muitas vezes, sem querer, nos alimentando disso, nós vamos perceber que nós somos mais levados a ter facilidade de viver da mesma forma. É tanto que a taxa de divórcio, por exemplo, e de adultério no meio cristão cresceu absurdamente. Mas eu acredito que parte do razão disso é com que os cristãos se alimentam. Eu não estou dizendo que você não pode ver mais um filme agora. E é raro ver um filme que não tem cenas dessa forma ou que não incentiva o divórcio com facilidade, por qualquer motivo. Mas a gente tem que tomar cuidado também de não entrar em extremo e
ver o que aqueles filmes tentam transmitir, ter, no entanto, um critério, um cuidado em se alimentar com isso. Então, e não deixar sua maneira de ser impulsionada por isso. Porque, querendo ou não, quanto mais você se alimenta com isso, essas brincadeiras, essas falas, esses tipos de coisas que estão na mídia, isso vai moldar você devagar, porque você vai entrar na mentalidade deles. E é tanto que você, fazendo diferente, vai acabar, às vezes, se sentindo com vergonha. Principalmente os jovens que vão na escola, na faculdade, eles se sentem, de certa forma, marginalizados, fora do grupo, quando eles não começam a praticar as mesmas coisas. Então você acaba se sentindo diminuindo, porque você vê essas coisas o tempo todo, e você, por outro lado, sabe que não está certo, então você fica num conflito muito grande. Mas quando você se alimenta com a palavra de Deus, com a comunhão dos santos, e aí você vai perceber que sua vida é muito mais forte em fazer face a isso. Então, qual deve ser a atmosfera, o âmbito cristão? Sem impurícia, sem impurezas. Tomar cuidado com o que nós mandamos um para outro no WhatsApp, no e-mail, no Face. Tomar cuidado com aquilo que a gente dá um like, por exemplo. A gente dá com tanta facilidade like em todo tipo de porcaria, em todo tipo de brincadeira que desonra a Deus. Teve tantos programas de humor que zomba de Deus, que zomba de moralidade, que zomba de qualquer ética, e tudo baseados na questão da sexualidade, e a gente assiste com tanto ânimo. A gente tem que tomar cuidado com isso, e não participar dessas coisas, não encorajar essas coisas, e assim mostrar que de fato nós entendemos que isso é algo que devemos repudiar e nos alimentar com aquilo que é saudável. E mais ainda, entre nós mesmos, essas coisas não devem nem pelo menos se nomear. Em outras palavras, até falar dessas coisas não é algo que deve estar presente, ocupar nossas mentes, nossas conversas. Não é que nós fazemos disso um tabu de qual não precisa ser conversado. Mas usar essas coisas para dominar os nossos diálogos, para dominar os nossos relacionamentos, ou tornar a fala rotineira, como no mundo. Ele se encontra a fala de sexo, ele se encontra a fala de impurezas, de cobiça, dessas coisas todas. Então, essas coisas, dominar também o âmbito cristão, não é normal. Então, a gente deve tomar cuidado. E Paulo, ele diz não somente que não deve ser praticada, não deve nem pelo menos ser nomeada, como se fosse coisas assim, simples. A gente tem que tomar cuidado. E Paulo, ele dá uma razão que isso tem a ver com a coerência daquilo que nós somos. Paulo diz como convém aos santos. Em outras palavras, não é compatível, não é coerente com a nossa posição, não é coerente com o que Deus nos fez a ser. Ele não somente nos salvou, ele nos tornou santos. Aqui diz, aos santos não convém. Vocês são santos em Cristo, então não convém esse tipo de prática, esse tipo de conversa. Por isso que eu acredito que essas coisas que Paulo vem vindo falando, ele trata muito da coerência entre aquilo que nós afirmamos a ser, aquilo que Deus diz que somos, e aquilo que nós na prática mostramos. Como convém aos santos. Então nós devemos lembrar de quem nós somos. Nós somos santos, nós fomos separados de Deus
de uma vida de pecado, fomos separados para viver de um modo diferente, para viver para a glória de Deus, para refletir a Deus, para cumprir com a nossa missão diante de Deus. Então é por isso mais ainda que essas coisas não competem, essas coisas não ajudam nessa caminhada cristã, essas coisas elas são um obstáculo para a missão que Deus nos deu e não nos ajuda a ser focados nas coisas do reino, como convém ao santo. Não convém a você, meu amado, ser rodeado desse tipo de conversa, não convém a nós deixar isso dominar os nossos relacionamentos. Assim como não convém, por exemplo, a um prefeito andar de bermuda e de chinelo pela cidade, não porque ele não é ser humano como outros, mas devido à sua posição, se exige dele um tipo de conduta, um tipo de roupa e tudo mais, e assim em todas as áreas da vida. Veja como há pouco tempo o próprio presidente teve seu discurso após a demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E só o fato de outro ministro, que é o Guedes, estar de camisa, de um sapato diferente, mais relaxado, pode não ser nem intencional, simplesmente talvez era a maneira que ele estava e não estava preparado para uma coletiva naquele momento, e talvez ele fez isso de forma relaxada, sem nenhuma intenção em si, mas só o fato de aparecer diferente, a mídia já começou a especular em cima disso. Mas por que a mídia fez isso? Porque, embora nada de errado em si, no caso dele, era de camisa, era decente, mas não suficiente para um ministro. Porque toda a comitiva estava de terno, de gravata e tudo mais, e ele estava diferente. Isso deu chance a ter interpretações sobre o fato. Por quê? Era errado aparecer de camisa e sem gravata e terno? Não necessariamente. Por exemplo, agora eu não estou de terno, não estou de gravata, mas devido à posição dele e do momento, aquilo se considerou que não convém a um ministro ser desse jeito. Não convém a posição que ele tem em ser ou se mostrar dessa forma, porque aí ele pode induzir as pessoas a pensarem que há uma certa discordância entre ele e o presidente. Enfim, eu não estou agora entrando no mérito da questão, apenas quero mostrar como a maneira divergente daquilo que nós somos induz as pessoas a pensarem diferente e, portanto, é um grande prejuízo para toda a missão. Portanto, como convém aos santos, nós devemos nos lembrar da nossa identidade, de quem nós somos e a se viver coerente. E talvez a pergunta que se faz é: o que convém a nós como santos nesses momentos? O que convém a você a fazer, a falar? O que convém a fazer como cristão, como membro da igreja local? Talvez nós levamos as coisas como mero e deveres ou como pedidos do pastor ou do conselho a fazer as coisas. Mas tudo aquilo que é preciso ser feito, seja na igreja, seja no reino de Deus, tem muito mais a ver com a sua identidade. Tem muito mais a ver com aquilo que Cristo desejou de você. Tem muito mais a ver com o que Cristo te tornou a ser. Então, você tem que pensar o que é conveniente, o que convenha a mim. Então, quem você é? E o que convém você fazer? Você é membro de uma igreja local aqui em Rio Tinto. Então, o que convém, o que cabe bem, o que é cabível para você como membro, como santo, a fazer, a se manifestar, a agir. E é claro que aqui nós podemos incluir uma lista de coisas que é cabíveis a você, devido à sua identidade, mais do que próprio dito, pedidos em si. É claro que o pastor, o conselho, eles têm projetos e têm pedidos e que devem ser atendidos, mas
a razão de atender passa do ser o pedido em si, mas tem a ver com quem você é. Convém a você fazer isso. Assim como convém, por exemplo, a mim ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus me deu esse chamado de ensinar, de pregar. Convém a mim, como obreiro, estudar a palavra de Deus e ensinar aos outros. Por quê? Por causa daquilo que eu sou. Não é somente por causa que fui eleito e porque eu devo isso à igreja, porque a igreja me paga alguma oferta, mas convém por causa de quem eu sou. E então a grande questão é a mesma para você. Convém a você ter o cuidado necessário com tudo que envolve a sua igreja local e assim com sua participação do reino, independente se o outro cumpre ou não com suas responsabilidades. E aí Paulo continua em versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras ou chocarias, coisas essas inconvenientes. Então, meus amados, o mundo ele é tão acostumado de falar coisas falar de uma maneira baixa, usar a palavra de baixo escalão, fazer brincadeiras inadequadas, baixas, e com isso até constranger certos tipos de pessoa. Aliás, muitas vezes as brincadeiras são feitas para constranger alguém e assim gerar o riso dos outros. Então, meus amados, a Bíblia fala que esse tipo de conversa, usando palavras inadequadas, usando brincadeiras baixas e tudo mais, essas coisas são inconvenientes. Então, não faz parte daquilo que convém aos santos. Não convém a nós de usar, de se portar dessa forma. Antes, pelo contrário, ações de graça. Porque muitas vezes nós esquecemos de ser pessoas gratas. Nós fazemos brincadeira de tudo, mas aqui diz antes pelo contrário, usa uma atitude de gratidão, de agradecer uns aos outros, de ser gratos diante de Deus, ter uma atmosfera sublime de se manifestar e não uma coisa baixa. E hoje em dia, meus amados, com tanta tristeza, nós percebemos isso até na pregação. Muitas pregações parece que são feitas só para bater em outras igrejas, outros ministros aí, sendo eles de Deus ou não. Independente disso, tem pregações que parece que são construídas no negativo, no quanto falamos contra os outros. Eu entendo que devemos defender o evangelho e tudo mais, mas parece que é muito demais às vezes. E às vezes fazemos uso de piadas que envolve o Espírito Santo e tal, e a gente perde os limites. A gente pode não concordar com certas manifestações de outras denominações e igrejas que faz uso inadequado da palavra de Deus e de outras coisas, mas nós devemos ter cuidado quando nós falamos coisas que envolvem, no entanto, a palavra Espírito Santo, Deus, o nome de Cristo. Não é porque outros têm práticas adequadas que a gente deve escorregar em brincadeiras sobre eles que tem a ver, no entanto, com coisas divinas. A gente tem que tomar o cuidado, principalmente com coisas que têm a ver com Deus. Não é porque eles usam errado ou é errado a maneira de pregar sobre essas coisas que nós devemos esculambar com coisas que, no entanto, pertencem a Deus. Porque essa atitude não é saudável. É claro que a gente questiona, por exemplo, igrejas neopentecostais quando trata-se de cura, de milagres e tudo mais, onde são todas essas coisas. Só que a gente tem que tomar cuidado de não escorregar muito nessa direção, até porque Deus tem seu tempo de fazer milagres, de curar as pessoas. E com isso, não me entenda mal. Eu não estou a favor
de Igreja Universal, outras igrejas que propagam essas coisas. Não sou nessa linha, mas estou dizendo, no entanto, que milagre em si faz parte das Escrituras. Deus o usou através dos seus homens quando conveniente ele achou e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado, que no entanto são conceitos que pertencem ao mundo cristão. E se Deus quer fazer um milagre hoje por alguém, ele é livre para fazer isso. Então a gente não pode menosprezar as ações de Deus nesse sentido. Eu sei que não é isso que nós tentamos fazer quando batemos em outros, mas no entanto a gente deve ter um cuidado em brincar demais sobre essas coisas que pertencem ao Senhor. Então antes vamos falar com ações de graças. E se Deus escolheu a curar uma pessoa, amém, graças a Deus por isso. Aliás, nós oramos pela cura de várias pessoas, amigos nossos que se encontram nos hospitais. Hoje em dia recebemos notícias com muita rapidez e facilidade sobre pessoas que foram afetadas por esse vírus. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem sobre o capelão de Mackenzie, que ele e a sua esposa foram diagnosticados positivos com coronavírus. Ele está no hospital, pelo que parece. E o reverendo Robson Grangeiro, que é chanceler de Mackenzie, o presidente do nosso sínodo aqui na Paraíba, ele pediu oração. Então, claro que nós oramos para que Deus intervenha, para que Deus o cure. E claro que a sua recuperação vem de Deus, seja como Ele escolher fazer isso. Então, meus amados, não vamos menosprezar aquilo que nós mesmos oramos. Agora, claro, não com isso concordamos com as práticas das igrejas neopentecostais, mas que tomamos cuidado de não tornar disso uma chacote, uma brincadeira constante, porque eu lembro de quanto Jesus ficou na cruz. E Jesus fez muito milagre e ele podia fazer. No entanto, quando estava na cruz, ele tinha um propósito lá de morrer por nossos pecados. E naquela atmosfera tinha muitos. Ele curou outros, ele restou outros de monstros. Agora que se cure a si mesmo, agora que ele saia da cruz, agora que ele faz algo para ele mesmo. Se ele é Deus, que ele desce daí. Então, em outras palavras, fizeram brincadeiras a respeito do seu poder, a respeito de fazer algo. Em outras palavras, agora cadê o seu poder? Por que agora, quando você precisa, não faz nada? Então, eu lembro daquela atmosfera e vejo como aquela atmosfera de maneira fariseística se manifesta em nosso meio cristão. Se com isso você entende que eu estou tentando tomar partido das igrejas neopentecostais, de longe de mim isso. Não concordo, estou na mesma linha com você. Porém, a atitude em si eu acho que a gente deve revisar e não se focar demais nisso, né? E antes, com ações de graças, Deus usou seus servos muitas vezes. Paulo, por sua vez, fez milagres, curando algumas pessoas, mas por outro lado, em alguns momentos, ele deixou Timóteo doente e assim por diante. Nem todos ele curou. E sempre as pessoas falam, mas se ele fez, por que não faz agora? Então sempre esses questionamentos, antes com ações de graças. Então, hoje as pessoas questionam, se Deus, por que não salva vocês? Por que não para esse negócio? Deus vai fazer as coisas no seu tempo e da sua maneira. E devemos ser gratos pelo que Deus faz antes de entrar em brincadeiras, em usar palavras inadequadas e tudo mais. E hoje em dia, isso é uma tentação muito grande para os cristãos, por exemplo, agora, em relação ao meio político. Eu acredito que meio político foi muito pesado, é muito pesado no Brasil entre os evangélicos, de tal modo que há todo tipo de chacota, há todo tipo de brincadeira sobre os políticos, e não somente isso, há brigas de palavra entre próprios irmãos que vão herdar o mesmo céu. E isso chegou a ser um ridículo, de ser uma vergonha para nós mesmos. Eu não estou dizendo que você não pode ter a sua opinião política, a sua orientação e tudo mais, mas a maneira que você defende isso, a maneira de se portar,
deve ser, no entanto, um pouco mais cuidadosa, e principalmente em relação a outras pessoas nas redes sociais quando você se manifesta. Porque o nosso grande problema, às vezes, não é nem tanto o que nós pensamos a respeito, mas é também a maneira de expressar isso. Eu posso concordar ou não concordar com o que acontece, mas a maneira que eu me relaciono com isso, a maneira que nós construímos isso em nossas falas, que faz toda a diferença. Então, tem que tomar cuidado agora, por exemplo, nós vivemos um âmbito político bastante confuso, onde um ministro foi demitido, o outro se demitiu, há inquéritos de impeachment e assim mais por diante. Então, há uma bagunça geral. E então, os cristãos ocupam suas mentes e seus tempos discutir isso demais, e às vezes sair todo tipo de piada, de palavras inadequadas. Assim. Então, devemos ter um maior cuidado e orar e ser gratos pela providência de Deus, e que a vida está na mão de Deus e não na mão deles. E, no entanto, aqueles que ainda estão em seus cargos, a Bíblia diz que são ordenados por Deus e devemos orar para que Deus tenha misericórdia deles. Então, tome cuidado, e a hora de a gente fazer diferença, de dar bom testemunho, de equilíbrio, de discernimento nesses dias, e nosso contato principalmente com aqueles que não são cristãos também. Então nós podemos evangelizar não somente dizendo Jesus morreu por você, mas mostrar a coerência desse fato na nossa maneira equilibrada, com temor, com respeito, que nos portamos, e assim as pessoas ver Deus em nossas vidas. Então Paulo faz apelo a essa maneira diferente de ser. Sabeis isso, pois, em versículo 5 ele diz: nenhum incontinente, o impuro, o avarento, o que idolatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele agora lança um peso. Pessoas que se portam desse jeito são pessoas que não são compatíveis com o seu. Essas pessoas que têm esse estilo de caráter de vida, aqui diz que eles não reinarão. Não reinarão o reino de Deus, não reinarão o reino de Cristo. Então, em outras palavras, vocês foram beneficiados com a salvação em Cristo. Vocês foram separados para viver diferente. Vocês foram separados para viver na eternidade com Deus. Portanto, não se porte igual àqueles que não vão herdar o reino de Deus. Se porte como homens que vão herdar o reino de Deus. E esse pensamento é elevado mais claro em João, quando ele diz que nós não sabemos que vamos ser, mas sabemos que vamos ser como ele quando vamos vê-lo face a face. E o texto continua dizendo que aqueles que têm essa esperança nele se purificam como ele é puro. Em outras palavras, se você tem essa esperança e acredita que Deus vai lhe fazer ser como Cristo, então essa esperança, essa expectativa de ser pleno como Cristo deve te levar a buscar desde já se purificar como ele é puro, tentar seguir o modelo dele, ser como ele. Por isso, nós não podemos aceitar em ser como aqueles que não vão herdar o reino de Deus. Então, essas características são pesadas, são características que não são compatíveis com homens que herdarão o seu, são coisas que Deus repudia. E aqui diz: esses homens não herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, quando nós vivemos dessa forma que Deus diz para não vivermos assim, nós mostramos que nós ou não concordamos com o seu, ou que essa vida não nos atrai, ou muitas vezes que nós não somos homens de Deus, que nós não somos cristãos, que nós não fomos salvos numa vida de pecado, porque permanecemos nela. Então muitas vezes comprovamos o contrário do que nós dizemos que somos. Então devemos cuidar. Se você é um homem que herdará o seu, portanto se comporta como tal. Mas se você se comporta de outra maneira, lembra-se que homens desse
desse tipo não herdarão o céu. O céu não é feito de homens que seguem esse tipo de vida, mas é feito de homens que foram santificados, que são trabalhados para ser a imagem do seu Filho. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, tome cuidado, não se engane por qualquer coisa ou por qualquer doutrina mal interpretada, porque por causa dessas coisas a ira de Deus vem. Então, não se leva não, mas uma vez salvo, salvo para sempre, e de fato, isso é verdade, mas não se engane com essa doutrina para você viver de maneira leviana. Porque aquele que é salvo e salvo para sempre, não entanto, ele busca a santidade. No entanto, ele prova isso através de uma vida santa. Então, ou não se engane com a palavra dizendo, isso não é nada demais, isso é normal, porque de fato, por causa dessas coisas, a ira de Deus vem. Em outras palavras, são coisas tão pesadas que motiva a ira de Deus sobre a humanidade. Então não são apenas coisas que Deus diz, não vive dessa forma, mas são coisas que atraem a atuação de Deus em ira sobre a humanidade. E eu diria que, em outras palavras, nós vivemos provocando a ira de Deus quando vivemos desse jeito. Nós não mostramos a comunhão com Deus. Nós provocamos até a ira dele sobre nós. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqueles que não vivem em obediência de Deus, Deus age em disciplina. É claro que aqui os filhos da desobediência não se referem necessariamente àqueles que são salvos. Se refere às pessoas que não são salvas. Mas claro que pode ter uma aplicação para nós mesmos. Portanto, não sejais participantes com eles. Então a conclusão já que a ira de Deus é atraída por essas coisas na vida desses homens, portanto, não participe junto com ele das coisas que atraem a ira de Deus. E eu entendo que há várias aplicações aqui. Uma delas é que a gente não deve se portar como aqueles que um dia serão julgados e lançados no inferno. Não se portar de uma maneira que Deus usa essa maneira de ser para julgar, para condenar e colocar no inferno essas pessoas. Então se comportar de uma maneira diferente, já que fomos salvos por Ele. A outra maneira é não participar disso, porque isso nos torna contrário ao próprio Deus. Quando nós participamos com Ele, nós fomos um mundo totalmente em desobediência. Mas nós fomos salvos disso para nos tornar filhos obedientes a Deus e viver pelos seus propósitos. E uma terceira implicação que eu entendo, nos tornar participantes com eles, pois a ira de Deus pode nos atingir junto com eles. Dessa vez eu não estou me referindo ao julgamento final, à questão de céu e inferno, mas me refiro até à própria disciplina aqui na Terra. E eu gostaria de encerrar com esse versículo, assim como eu já disse, não gostaria de ir até o final. Eu li o texto até o versículo 15 para que nós tenhamos o texto mais inteiro, porém acredito que devemos parar nesse momento. Portanto, não sejam participantes com ele. Não participa das conversas que só fica rebaixando as pessoas que devem ser respeitadas como presidente, ministros. E quando digo isso, não estou dizendo a concordar. A não rebaixar alguém não envolve, não implica necessariamente que você concorda com aquela pessoa. São duas coisas diferentes, porque às vezes você então o Senhor é com um ou com outro. Não tem a ver com ser com um ou com o outro. Tem a ver com a maneira de tratar. Eu posso discordar totalmente de um prefeito, de um governador, de um presidente e, no entanto, respeitá-lo e não usar maneiras inadequadas de tratá-lo, entrar em todo grupo de conversa, de chacota. E isso não quer dizer que eu sou do lado
daquele político, mas que dizer que me porto diferente em relação a ele, o respeito, oro por ele, e posso manifestar o fato que não concordo, mas isso não envolve no fato que devo me envolver e propagar coisas inadequadas, e nem fazer chacotas com aqueles que de repente concordam. As pessoas têm seus pontos de vista fundamentados em mil coisas, então eu não tenho o direito de desrespeitar aqueles de uma opinião contrária, ou fazer brincadeira sobre eles, ou dizer, se você é assim, você não vai para o céu, vai para o inferno. Meus amados, ninguém vai para o inferno porque concorda ou desconcorda de um político, seja ele qual for, certo? Então isso não tem a ver com isso, e tem a ver com o sacrifício de Cristo. A gente tem que baixar um pouco o tom. Portanto, não participe. Não participe das conversas torpes, de conversas de grupo de WhatsApp, porque não convém. Lá fora. E às vezes pode ser até grupos cristãos. Mas se a discussão vai por chacoalhar o tempo todo, isso não é produtivo, não faz parte da nossa vida. A gente tem que saber se identificar. Então, não participe dessas coisas. Seja diferente e se porta assim como convém a um santo. Que Deus lhe abençoe. Amém. Muito bem, vamos orar para que nós encerremos a nossa transmissão e logo mais damos os avisos. Pai nosso Deus, agradecemos pela sua graça em Jesus Cristo, de nos tornar santos diante de Ti. Sabemos que a nossa prática, nas maiorias das vezes, está distante desse nível, está distante de refletir o caráter de Cristo. Portanto, pedimos perdão e, ao mesmo tempo, o seu auxílio, a sua graça em nos guiar, em desejar cada vez mais ser como o Senhor e ter essa esperança e assim nos purificar como Ele é puro. Nos dá a sua graça em agir como convém aos santos e cumprir com as nossas responsabilidades, em não participar das coisas indevidas dos filhos da desobediência. Abençoe a nossa igreja aqui local, para que ela cresça, para que seja madura e que serve a sua obra, priorizando o avanço do seu reino. Em nome de Jesus que nós oramos e também pedimos a sua graça sobre os idosos, as pessoas de risco da nossa igreja, para que o Senhor os proteger de contaminação com esse vírus letal, que o Senhor seja gracioso com essa cidade, que o Senhor seja gracioso com o nosso país, mais ainda nesses períodos de crise política, econômica, que o Senhor protege desses efeitos colaterais que estão se vislumbrando na frente, que o Senhor tenha misericórdia do mundo em pânico e que a sua igreja pregue a sua palavra com eficacidade e que as pessoas a recebam, se arrependem e busquem sua face. Em nome de Jesus que oramos tudo isso e somos gratos. Amém.